Tudo bem, meus amigos? Hoje nós vamos estudar aqui a sessão 93 de Doutrina e Convênios, que é a designação dessa semana do Vem Segue-me. E para começar nossa aula, eu queria perguntar para vocês se algum de vocês gostaria de compartilhar algum pensamento ou sentimento que teve ao longo dessa semana, no seu estudo pessoal ou familiar dessa designação. Alguém gostaria de compartilhar alguma escritura, algo que chamou sua atenção, foi significativo para você? Essa designação de sessão 93 de Doutrina e Convênios? Já teve a oportunidade de estudar, né? Presente? Oi, William. Boa noite. Sim, eu queria compartilhar. Eu gosto muito, na verdade, da perspectiva que a gente tem da vida pré-mortal no início, né, da sessão 93 de Doutrina e Convênios, né, esse princípio do Evangelho que é ensinado para a gente da doutrina, né, de Cristo, de que um dia a gente esteve com Deus. Excelente, William. E sabe essa... Você está falando ainda? Desculpa, te interrompi aí. Não, não estava falando não, só demorei a desativar o microfone. Ah, tá. Sabe, William, a gente, logo no início, o Senhor, ele vai ensinar os pontos chaves, um dos propósitos diretos do plano de salvação, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? E tem a ver um pouquinho sobre essa doutrina, né, do plano de salvação, da vida pré-mortal, por que que nós somos enviados aqui, a criação, nosso propósito aqui na Terra, o que que Deus, Jesus Cristo, tem planejado para nós. Obrigado, William, por compartilhar isso. Alguém mais? Gostaria de compartilhar algum pensamento, sentimento que teve durante seu estudo? Já viu? Todo início da aula eu vou perguntar, eu vou querer saber de vocês como é que tem sido a sua experiência com seu estudo pessoal e familiar da designação, e eu gostaria muito de ouvir a experiência de vocês, né? Os sentimentos, as impressões que vocês têm tido com o espírito, com o seu estudo pessoal. A gente falou na primeira aula do semestre, é uma citação do Elder Bednar, que o conhecimento mais importante que a gente vai adquirir nessa vida não nos será ensinado, será capturado. Os conhecimentos mais importantes que a gente vai receber vai ser aqueles que a gente aprender pelo princípio da revelação pessoal. Então, lembra disso, continue estudando, se esforçando para estudar diariamente, terem sua experiência pessoal com as escrituras e trazerem um pouco dessas experiências para compartilhar conosco na sala de aula, tá bom? Para começar, eu queria propor uma pergunta aqui para vocês, duas perguntas. Tem três perguntas aqui. A primeira é uma pergunta bem interessante. Se você conhece o Salvador Jesus Cristo? E aqui tem duas outras perguntas. Por que você acha que é importante saber quem é Jesus Cristo e o que ele fez? E quais são alguns exemplos de como o nosso conhecimento de Jesus Cristo pode influenciar nossa vida? Eu vi a opinião de vocês sobre essas perguntas para a gente começar. Colocou aqui no chat. Desculpa, Dani, não tinha visto.
tive o sentimento de lindas promessas e muito amor do Pai Celestial. Ó, obrigado, Dani. Obrigado por compartilhar. E aí, meus amigos? O que você acha que é importante saber quem é Jesus Cristo e o que ele fez? E quais são alguns exemplos de como o nosso conhecimento de Jesus Cristo pode influenciar a nossa vida? O que vocês acham? Sabrina? É, esse assunto é bem parecido com uma aula que eu tava agora. Na outra aula eu tava comentando sobre a expiação, né? De como às vezes a gente não dá a devida importância, o devido valor na expiação, né? Então, para mim é muito importante de saber quem é Jesus Cristo, por conta que foi ele que se sacrificou por nós, ele que deu uma oportunidade pra gente de não precisar sofrer. Lógico, a gente veio para a Terra para passar por experiências boas e ruins, mas a gente não precisa permanecer no sofrimento graças a ele, né? Então é muito importante a gente saber quem ele é e o que ele fez por cada um de nós. Porque quando a gente não dá a devida importância à expiação, praticamente todo o resto não faz sentido, né? Então eu acho que a expiação também pode influenciar muito a nossa vida com relação às dificuldades, às adversidades que a gente já passou, está passando ou vai passar. Porque ele é a única pessoa que conhece perfeitamente a gente e sabe das nossas dores, sabe tudo que a gente já passou e o que a gente vai passar, né? E ele está do nosso lado demonstrando amor, né? Tem uma escritora em Doutrina e Comédia que eu gosto muito, que ele fala e eu, Deus, sofri todas essas coisas para que ninguém precise sofrer caso se arrependa. Então, para mim, é uma escritura que é onde ele demonstra o amor dele, né? Onde ele deixa claro que a gente não precisa permanecer no sofrimento, mas que a gente também tem que fazer a nossa parte porque ele já fez a dele. Obrigado, obrigado, Sabrina. Muito importante saber quem é o Cristo, quem é o Salvador Jesus Cristo, o que ele fez e o que ele fez. Como você disse, né? Ele é nosso Salvador, ele realizou uma expiação e saber disso pode ter um grande impacto na nossa vida. Saber o que ele fez por nós, o que ele estava disposto a fazer por nós, pode influenciar o que que a gente está disposto a fazer por ele e o que a gente está disposto a ser por ele também. William, obrigado. William? Presidente, eu gosto muito de. Tem duas escrituras que falam um pouquinho a respeito da importância de conhecer Jesus Cristo. Existem várias, né, na verdade, mas essas duas que eu lembro agora. Uma delas é em Mosias 5:13, Rei Benjamim falando para gente. E como conhece o homem o Deus a quem não serviu, e que ele é estranho, que está longe dos pensamentos exíguos de seu coração. Primeiro, o Rei Benjamim fala dessa importância, e João 17, capítulo 17, versículo 13, diz que a vida eterna é esta. Então, é importante a gente conhecer o Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que vai te dar a vida eterna. E diz a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Eu lembro bastante dessas escrituras. Então, para mim, é importante conhecer Jesus Cristo porque ele pode me dar aquilo que eu mais almejo, que é a vida eterna ao lado dele, e também para que eu possa servir o meu próximo melhor, né? Conhecendo ele, eu vou entender mais a dor do próximo, vou ter compaixão pelo próximo. Tem um Legal. discurso da última conferência também da presidente da Sociedade de Socorro, Camille N. Johnson, eu acho, que ela fala a respeito bastante sobre Jesus Cristo e ela diz que a gente precisa ter confiança nele, mas para eu ter confiança em Cristo, eu preciso conhecê-lo. Só vou conhecer buscando ele através das escrituras e das revelações modernas e daquilo que eu adquiri de revelação, né? Que eu conheci pessoalmente. E a gente vai. Muito obrigado, William. Você citou as escrituras, né? Você também você trouxe um exemplo muito poderoso, né?
a história de João 17:3, né? A medida do nosso conhecimento do Salvador Jesus Cristo, de quem ele é e o que ele fez e pode fazer por nós, esse conhecimento vai influenciar a nossa vida eterna. Não só a nossa vida nessa vida agora, nesse estado mortal, mas na eternidade. E a gente conhece o Salvador pelo estudo e por experiências pessoais com ele, por revelação. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Obrigado, William. A Dani colocou aqui no chat: minha vida é movida pela fé em Jesus Cristo. Conhecê-lo me faz viver de uma maneira digna, positiva e com esperança de um dia ter alegria eterna ao lado dele. Ele nos ama muito. Nossa, obrigado, Dani. Muito, muito interessante sua perspectiva. Olha só, né? Conhecer a Jesus Cristo pode nos influenciar a viver de uma maneira mais digna, né? Quanto mais eu conheço ele, mais eu vou querer ser digno, mais eu vou querer ser reto, mais eu vou me afastar do pecado, mais eu vou querer servir ao próximo. Interessante isso. Muito obrigado, Dani. O meu convite, enquanto a gente estiver estudando essa sessão de Doutrina e Convenção 93, que a gente possa pensar nessas perguntas, tá bom? Pensa sobre elas e tenta buscar as respostas, ponderando a resposta no seu estudo dessa sessão. Opa! Ah, no primeiro versículo, ele dá essa promessa, que nós podemos ver a face dele e saber que eu sou. E sabe que interessante que logo depois que Adão saiu do jardim do Éden com Eva, e ele estava lá face a face, né, com Deus e Jesus Cristo. Uma das metas de Adão era ver a face de Deus de novo, ver a face do Senhor de novo. E ele lutou muito para isso. E sabe que nós também, antes de nascermos, nós conhecíamos o Senhor. E essa deve ser uma meta nossa, de um dia nos prepararmos para ver a face e saber que o Senhor é Deus e conhecê-lo pessoalmente. A gente tem que se preparar para esse reencontro de novo. Essa deve ser também uma meta pessoal que a gente tem que buscar na vida. E nessa sessão, no versículo 1, o Salvador Jesus Cristo ele ensina alguns princípios que a gente pode fazer para se preparar, para vê-lo e saber quem ele é. Vamos ler lá o versículo 1. Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Ops, ops, ops. Agora. Deixa eu ver aqui. Daniele, você pode ler para nós? Não sei se a Dani consegue ler. Sim, claro. Pode ler? Vou aumentar aqui até. Tá. Em verdade, assim diz o Senhor: acontecerá que toda alma que abandonar os seus pecados e vier a mim, e invocar o meu nome, e obedecer a minha voz, e guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Ok. Olha só. O Senhor dá algumas ações práticas aí, algumas ações bem diretas do que a gente precisa fazer para ver a minha face e saber que eu sou. O que eu queria perguntar para nós aqui, queria saber a opinião de vocês, como cada uma dessas ações nesses versículos nos ajuda a conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo, na sua opinião? A gente está vendo claramente aí o que ele ensina que a gente precisa fazer. Mas como cada uma dessas ações nos ajuda a saber, nos ajuda a conhecê-lo melhor e saber quem ele é, na sua opinião? Bom, aqui ele diz para que nós invoquemos o seu nome, né? Então aí ele dá uma direção para a oração, né? E ele promete também que a gente vai receber resposta, porque ele fala, e obedecer à minha voz, né? Guardar os mandamentos. Então, a gente vai poder conhecer Jesus Cristo através de um relacionamento verdadeiro, né? Um relacionamento de pai para filho, de conhecer ele de verdade, né? Não só fazer aquela oração, muitas das vezes sem uma espiritualidade verdadeira, né? Buscar realmente
conversar com ele e saber a direção dele para nossa vida e aplicar isso, né, na prática. Ok. Obrigado, Dani. Então, a oração é um dos caminhos que nos ajuda a desenvolver um relacionamento forte com o Salvador Jesus Cristo e nos preparar para um dia ver a face dele e saber quem ele é. Obrigado, Dani. Que mais? Como essas ações nos ajudam? William? E, e diz que nós devemos abandonar nossos pecados. E eu gosto disso porque o presidente Russell M. Nelson recentemente fez um convite para a gente, né? Disse que a gente vai encontrar o Salvador dentro do templo. E só entra Uhum. dentro do templo quem se esforça para abandonar seus pecados, né? E eu gosto muito desse princípio. E quando eu abandono meus pecados, eu estou sendo obediente aí. E é outro requisito aí do versículo. Ok, muito bom, William. Nada impuro pode entrar no reino de Deus, né? Nada impuro. Inclusive no templo, né? E isso é um símbolo, né? É um simbolismo, né? Que você usou aí, que o presidente Nelson ensina de entrar na casa do Senhor. E quando a gente fala de pecados, não tem a ver só com grandes rebeliões contra Deus, né? Às vezes tem a ver com as nossas pequenas negligências, nossas pequenas coisas que fazemos ou deixamos de fazer, que precisávamos fazer e não fazemos. Também pode ser coisas que a gente precisa abandonar, que estejam nos impedindo de conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo. Às vezes um pecado é só algo que eu preciso começar a fazer que eu não comecei. Possamos pensar sobre isso. Obrigado, William. Tem algo mais? Alguém gostaria de comentar aqui? Como essa ação nos ajuda a conhecer melhor o Salvador? Então, vamos ver uma declaração aqui. Presidente Spencer W. Kimball. João Vitor, pode ler para nós? Posso sim, vamos lá. O presidente Spencer W. Kimball ensinou: aprendi que onde há um coração piedoso, fome de retidão, abandono dos pecados e obediência aos mandamentos de Deus, o Senhor derrama mais luz, até que, por fim, haja o poder de se atravessar o véu celeste e de se obter conhecimento maior do que o saber do homem. Uma pessoa com tal retidão tem a inestimável promessa de que um dia verá a face do Senhor e saberá que Ele é. Com sua atenção aí, João Vitor. Mas que a gente pode fazer aí para se qualificar, para conhecer o Salvador? Acho que é muito do que o Ian falou sobre arrependimento, observância das nossas atitudes, né? E como ele diz, um coração que tem fome de retidão. Acho que é um coração que ele busca se arrepender todos os dias, porque todos os dias nós vamos cometer erros, né? E isso é algo que o Senhor ele sabe que nós que vai acontecer, né? Mas ele espera também que a nossa atitude seja um coração que se arrepende todos os dias. E a promessa que ele nos dá é exatamente essa, de que o Senhor vai derramar mais luz sobre nós e de que a gente vai conhecer a face do Senhor. E a gente está comentando aqui, né, sobre conhecer a face de Jesus Cristo e como isso pode mudar a minha própria vida, né? E uma coisa se relaciona com a outra. Quando eu tenho um coração arrependido, né, quando eu mudo a minha própria vida, minhas atitudes, eu vou conhecer mais a Deus, a Jesus Cristo. E isso vai ficar se repetindo, né? A gente vai melhorando dia por dia. Então eu me arrependo, me aproximo cada vez mais do Salvador, conheço a sua face, me torno uma pessoa melhor, um discípulo de Jesus Cristo. Amanhã o caminho é o mesmo, de novo. Me arrependo de novo, volto a conhecer a face dele e dessa forma ele vai nos abençoando todos os dias. Então, acho que esse é um dos princípios de perseverar até o fim, né? É se arrepender todos os dias e continuar buscando o Salvador, não importa o que aconteça. Excelente, obrigado. Muito bom, João. E, poxa, essa deve ser a nossa meta diária, né? Nossa meta diária e o nosso esforço constante.
assim como o irmão de Jared, viver de tal modo e essa sessão ensina sobre isso, de ter a luz de Deus derramada sobre nós todos os dias, um pouco de cada vez, a gente vai ver daqui a pouco, linha sobre linha, até que vai chegar um momento em que nós vamos atravessar esse véu celeste, como o irmão de Jared, né? E nós vamos ver o Senhor. E essa alma que o João falou, né? Uma alma que tem experiência com Cristo nunca mais é a mesma. Por isso que a gente tem que buscar conhecer o Salvador. Nós nunca mais seremos os mesmos. Obrigado, João. Nessa sessão, o Senhor ele ensina algumas características dele. Na verdade, é interessante porque eu não sei quantos de vocês têm essa informação, mas João Batista escreveu um livro, isso está lá no seu manual do aluno, e lá no livro de João, o Amado, lá nos Evangelhos, o primeiro capítulo de João tem alguns trechos do livro de João Batista que ele usou. E esses trechos do livro de João Batista descrevem algumas características de Jesus Cristo. Só que esse livro de João Batista nós não temos acesso ainda a ele. Ainda não nos foi revelado. Mas João Amado escreveu um pouco desse registro do livro de João Batista, que descreve algumas características e atributos do Salvador. Então, eu queria fazer uma pequena atividade de estudo. Quem já estudou vai poder rever, quem não estudou vai estudar agora. Queria fazer o seguinte. Deixa eu ver como nós estamos aqui na sala. Aqui. Então, eu vou pedir para Daniele, se alguém não puder participar, me avisa, tá bom? Mas deixa eu ver aqui, nós estamos em 7. Tá bom. Eu vou pedir para Daniele e o João Vitor, ficarem com a primeira designação aqui, de Doutrina e Convênios 93, 2 e 9, e João 8, 12. A Juliana e a Letícia vão ficar com Doutrina e Convênios 93, 3, Doutrina e Convênios 130, 22. A Sabrina e a Vitória vão ficar com a terceira designação aqui, versículos 6 e 7, e terceiro Nef 3, 14. E o William Magno fica com a última, versículo 8 e a 38, versículo 9. Então, eu queria que vocês lessem essas designações do Doutrina e Convênios e vocês podem cruzar com essas escrituras, essas outras escrituras, fazer uma ligação com elas. Eu queria que vocês ponderassem o que elas ensinam sobre Jesus Cristo. Quais títulos, atributos, características elas ensinam sobre o Salvador, tá bom? 2 minutinhos aí para vocês. Vocês verem um título, um atributo, uma característica, tenta ponderar o que ela significa para você, tá bom? O que esse título, atributo ou característica de Cristo significa para você. Ele exerce esse atributo na sua vida.
Assim que conseguirem, quem conseguiu já pode compartilhar. Presidente, eu li os dois, mas eu confesso para o senhor que eu fiquei com mais dúvidas do que respostas. Ok? Em Convênios 93:3, Jesus está falando que ele e o Pai são um só. Porém, na seção 130, ele fala que ele é uma pessoa de carne e ossos, o Pai é outra pessoa de carne e ossos, e o Espírito Santo é em espírito, porque só dessa maneira ele poderia habitar em nós. A Ok. minha pergunta é: se Jesus Cristo tem carne e ossos, o Senhor tem carne e ossos, e ao mesmo tempo eles são dois em um só? Eu queria entender. Obrigado pela pergunta, Letícia. Alguém, alguém, alguém gostaria de compartilhar um pensamento sobre isso? Sobre a pergunta da Letícia? Quando eu li, né, que essa também é a minha designação, Aham. eu lembrei daquilo que o Pai e Jesus Cristo, eles são unos em um objetivo, né? Jesus Cristo, quando ele fazia as obras dele, ele falava que estava fazendo as obras do Pai dele, que as obras dele e do Pai são iguais. E aí ele explica no outro de Doutrina e Convênio 130 que os dois, ele explica mais sobre a Trindade, né? Os dois têm um corpo de carne e ossos, mas o Espírito Santo não tem, né? Ele é um ser de espírito que veio com a função de testificar as coisas do Pai Celeste. Então, no meu ver, é isso. Foi isso que eu respondo nessa que ensina sobre Jesus Cristo, é que eles são unos em objetivo. Exato. Professor, eu tenho um pensamento. O que eu entendo sobre essa pergunta da Letícia, né, é que o Pai Celestial, ele é um ser supremo, né, com corpo de carne e ossos ressurreto, né? Jesus Cristo também é um ser supremo com corpo de carne e ossos ressurreto que passou, né, após a ressurreição, né? O Espírito Santo é um Deus também, que é a companhia que Jesus Cristo enviou para a gente. Quando ele esteve aqui, ele fez essa promessa, né? Deixou para a gente. E assim, quando ele fala que o Pai está nele e ele está no Pai, né? Significa dizer, para mim, significa dizer que ambos compartilham, não do mesmo corpo, mas do mesmo pensamento, talvez, que ambos estão coligados em pensamento no sentido de compartilhar. É, é como se a gente não precisa, é como se eles conversassem e não precisassem abrir a boca, sabe? Estando juntos, né? Que quando, por exemplo, em Terceira Nef 11, né? Que o pai dá testemunho do filho e Jesus Cristo vem e dá testemunho do pai, e assim ele sempre diz, e o Espírito Santo dá testemunho dos dois, né? Então, é isso que eu entendo. E sobre a designação que o senhor fez para a gente, DIC Peraí, 93, peraí, não. 9, João 8:12. Hã? Perdão? Peraí, ainda não vai ainda não fala da sua designação ainda, só um Ah, então minutinho. tá, tá. Pause. Sobre as perguntas eu já. É isso que eu sinto. Ok, obrigado. Ajudou a responder aí, Letícia? Bastante. Eu tinha mais ou menos esse mesmo pensamento, eu só queria confirmar se o que eu achava estava certo. Que bom, muito bom. E obrigado pelas respostas, né? Eu sempre acredito que vocês são muito bons, vocês têm a resposta, vocês têm a resposta. E é isso, sabe? É, eles são um em propósito. Eles são três pessoas distintas, mas eles são um em propósito. Eles querem nos dar a vida eterna. Eles querem um dia que nós sejamos como eles são. Eles trabalham incansavelmente para isso, todos os dias, 24 horas, para que nós tenhamos tudo o que eles têm.
e sejamos tudo o que Ele são. Agora uma pergunta para vocês duas. O que, ao ler essas escrituras, o que isso ensina sobre Jesus Cristo para vocês? Saber que os dois são um em propósito, eles são três pessoas distintas, que eles têm corpo de carne e ossos, um corpo ressurreto. Sim, mas tem algo mais que isso ensina para vocês e para os Para mim, demais? sim. E Para foi mim, o que, sim. Dani? Para mim, ensina que quando acontecer a ressurreição, né, que nós vamos ter esse privilégio, né, que foi algo como o senhor bem disse, né, que eles lutam para nos dar a vida eterna todos os dias, incansavelmente. Então, quando nós atingimos esse potencial, a gente vai estar coligado também, né, em pensamento e sentimento, e a gente tem que buscar estar preparado para isso, né? Como fala, nada que é impuro entra no reino dos céus. Então, será que eu estou preparada para compartilhar do meu pensamento, dos meus sentimentos, da forma Isso. que é prometida na vida eterna? Ah, muito bom. Que possamos pensar sobre isso. Que possamos pensar se hoje, que a gente possa ponderar, hoje eu sou um com Deus? Hoje eu sou um com Cristo? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha vida está alinhada com a vontade deles? Ou a minha vida está alinhada com as minhas vontades? Pensa sobre isso, que a gente possa pensar sobre isso juntos. Porque para a gente ser como Ele é, nossa vida não está alinhados com eles. Nós precisamos ser um com eles. Eles são um, a gente precisa ser um com eles. Senão a gente não pode ser como eles. Nós não vamos conhecê-los, tá bom? Obrigado pelos pensamentos. Muito bom. Se a gente tiver alguma pergunta ou dúvida, fica à vontade, tá? Grupo um ali, 93, 2 e 9, João 8, 12. Eu posso falar. Tá bom. Pois é, essas escrituras, elas falam sobre a luz de Cristo, né? A promessa de que Jesus Cristo é a luz. O que seria essa luz, né? Para mim, essa luz significa que Jesus, ele estava aqui, ele é, né, o mesmo de ontem, de hoje, será para toda a eternidade, o nosso guia, em todos os sentidos, né? No sentido de que, como posso ser uma pessoa melhor? Nele estava a resposta, né? O amor. Ele foi, o ministério de Jesus Cristo foi o ministério de amor. Ele ensinou com amor, ele falava com amor, ele agia com amor, com paciência, né, com providência. Então, eu entendo que essa é a luz de Jesus Cristo, né? Trazer para nós a luz da bondade que a gente pode, como posso dizer, edificar na nossa vida todos os dias, né? Será que é isso que ele quer de nós, né? Que nós atinjamos o nosso potencial máximo, né? E e ele é a luz para isso, né? Nos nossos comportamentos, nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né? Devemos sempre ponderar, como o senhor falou, estarmos alinhados em pensamento, né? Eu sempre procuro afirmar a mim mesma todos os dias e buscar o Senhor em cada pensamento, né? Que Ele esteja no meu pensamento, porque eu mesma não posso me qualificar, né? Eu vou passar por um julgamento para que eu possa atingir, né? A meta aqui de todos nós é ir para o reino celestial, né? E a gente vai passar por um julgamento e uma separação para isso. Então, para isso, como o Senhor disse, né? A gente precisa ser um com eles, né? Então, e para que a gente atinja isso, ele é a luz, né? Ele tem resposta para tudo. Se a gente for estudar as escrituras, né? É, na vinda de Jesus Cristo, tanto na Bíblia quanto no livro de Mórmon, ele traz as respostas, né? E muitas das vezes a Bíblia ela se
não se iguala, mas ela tem algumas coisas que acontecem no livro de Mormon que aconteceram também com outros povos na Bíblia. Só mudou ali os personagens e o local. Mas a luz, ela continua sendo essa, né? Não discórdia, essas coisas devem cessar, né? Guerras, essas coisas, e essa é o evangelho de Jesus Cristo, né? Obrigado, Dani. E você, João? Tu pois que dizes? Bacana. Achei muito interessante isso que a Dani compartilhou sobre Jesus Cristo ser a luz para todas as pessoas em todas as partes do mundo, né? E eu fiquei pensando nesse atributo, né, da luz de Cristo e como é que eu posso aplicar isso na minha própria vida, né, esse atributo, essa característica de Jesus Cristo. Eu fiz uma anotação aqui, eu coloquei no primeiro grupo de escritura, né, que nós podemos seguir o exemplo de Jesus Cristo compartilhando a luz do evangelho para todas as pessoas ao meu redor. E esse é um exemplo de que eu posso ser assim como Jesus Cristo foi, né? A luz da verdade. Posso compartilhar o evangelho e essa luz para as pessoas da minha vizinhança, do meu redor, né? Para que elas também possam ter esse conhecimento e possam receber essa luz. Todas as pessoas estão aptas a receber isso, né? E nós podemos ser essa guia, esse exemplo. Foi o que eu coloquei no outro versículo de João, que nós podemos ser um exemplo de guia para levar luz e verdade para outras pessoas. Então, nós sabemos qual é o evangelho verdadeiro e nós temos a responsabilidade de compartilhá-lo para as pessoas que não conhecem. E dessa forma eu consigo ser semelhante a Jesus Cristo, trazendo a verdade dessas coisas para as pessoas. Obrigado. Obrigado, João e Dani, né? E vocês falaram de luz e verdade, e essa sessão fala muito sobre isso, né? Luz e verdade. E o Senhor conta conosco para a gente ser uma luz para o mundo, para a gente ajudar as pessoas a saber a verdade. E para isso a gente precisa estar na verdade. A gente precisa estar na luz todos os dias. E o Senhor prometeu que quem o segue jamais andará em trevas, né? Cristo precisa ser a luz da nossa vida todos os dias. Dessa forma, nós jamais andaremos em trevas e nós vamos poder ser luz para as outras pessoas. Então, que essa seja a nossa meta, para conhecê-lo, ajudar com que ele seja a luz da nossa vida e que, como vocês falaram, e sejamos uma luz para as pessoas a nosso redor, a luz do mundo, né? Obrigado. Muito bom, muito boa aplicação. Ah, versículos 6 e 7 e Éter 3, 14. Vocês podem compartilhar conosco. Sabrina e Vitória, né? Isso. Ah, eu acho que eu já até esqueci o que eu li, mas vou lembrar aqui já faz tempo. Mas é bem interessante, é o testemunho de João Batista aí, né? O testemunho de João é muito forte. Eu acho que de fato, por isso que nós não temos acesso completo a ele, talvez não estejamos preparados para todo o testemunho que João tinha, mas ele presta um testemunho sobre o Cristo pré-mortal, né? Que ele viu a glória de Jesus Cristo no princípio, e ele estava testificando disso. Então, ele presta um testemunho dessa realidade da vida pré-mortal, de quem era o Cristo. E em Éter, o próprio Cristo está falando disso também, que ele era o Cristo desde o princípio na vida pré-mortal. Então, isso para mim, eu estava refletindo sobre isso para mim me mostra que realmente ele é o Cristo. Ele tem um propósito eterno porque ele é um ser eterno. Na vida pré-mortal ele já era, né, o nosso Salvador, ele já era Jesus Cristo. Ele também se preparou na vida pré-mortal para cumprir melhor o propósito dele aqui. Com certeza nós também nos preparamos. Temos que também cumprir igual ele cumpriu, né? Ele conseguiu cumprir a missão dele. Então nós também temos que cumprir a nossa aqui, tendo essa certeza de que a gente tem alguém que ajuda a gente desde o princípio, né? Não começou aqui, mas desde o princípio já ajudou a gente. Legal, puxa. Obrigado, Vitória. Muito bom. Sabrina, tem algum pensamento que quer compartilhar?
Testifica? Eu testifico de tudo que a Vitória disse, eu concordo totalmente com ela. Ai, Tá não, bom? tirou as palavras da minha boca, olha. Parece que a gente pensou junto. Mas só para complementar mesmo, é muito bom ouvir essas palavras, porque realmente nos dá a certeza, né, que pessoas que vieram antes da gente testemunharam toda essa plenitude, né, toda essa grandeza desde o princípio, né, e como a Vitória falou, né, mostra que ele é um ser eterno, né, que isso veio desde muito antes, né, da gente, né, confirma todo o plano, né, toda a grandiosidade do plano e o porquê da gente estar aqui. Eu fiquei pensando, né, quando eu estava estudando, e tem uma declaração lá no manual de vocês, do aluno, ah, só um pensamento, né? Cristo, quando ele nasceu, ele não nasceu sabendo quem ele era. Ele foi aprendendo pouco a pouco, graça por graça, que ele era o Verbo, que ele era o Cristo, que ele era o unigênito, que ele era o grande eu sou. Ele foi escolhido antes de nascer para realizar a expiação. E nós também temos que, pouco a pouco, aprender nossas pré-ordenações nessa vida para conhecer a face de Cristo. A gente tem que entender as missões que ele nos mandou fazer aqui. E isso é um princípio de revelação. Assim como ele era o Verbo, ele era o Cristo antes de nascer, e ele foi pré-ordenado para isso, nós também nascemos aqui. Ninguém aqui está aqui nessa sala, é membro da igreja à toa ou aleatoriamente. Nós fizemos algo antes de nascer para estar aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa aqui na Terra agora por causa disso, para alcançar o nosso pleno potencial. E ver esse exemplo de Cristo deve nos inspirar em nosso processo de crescer pouco a pouco, né? E um dia ser como Ele é também. Mas obrigado pelos comentários. William, último bloco aí. Só pra você. Peraí que agora. O telefone caiu aqui. É Doutrina e Convênios, seção 93, versículo 8, fala sobre a mesma escritura que de João, né? Eu concordo com a moça que falou sobre o testemunho dele ser forte, de maneira que tinha que ser também compartilhado aqui nas revelações modernas, através das revelações do profeta Joseph Smith, para a gente entender um pouquinho. E, e sobre o Verbo, mostra para gente que o Cristo pré-terreno, Jeová, ele tinha essa missão desde lá, né? Ele fala também, já na outra escritura, de alma. Na verdade, alma lá é alma ensinando o filho dele, Siblon, sobre Jesus Cristo. E eu aprendi ali que, assim como o Cristo ele teve que aprender de pouquinho, eu também, às vezes não, eu tenho que também que ser assim. Ele é meu exemplo, então tenho que aprender dessa forma, né? Não querer, às vezes, tropeçar, né? Enfim. E esse testemunho de Jesus Cristo, ele tem que ser compartilhado na escritura de, na escritura de alma. Ele diz que para que adquirais sabedoria, para que você possa aprender de mim, que não há outro caminho. Fala sobre Cristo ser a vida e a luz do mundo. E eu acredito que a gente tem que aprender com essa vida pré-mortal. Assim como Cristo teve uma vida pré-mortal, nós também tivemos uma vida pré-mortal.
Acho que às vezes a gente esquece disso. Acho que a gente, eu nasci aqui e eu sou tão pequeno, sabe? Mas não, tu estava lá no início, estava lá no princípio, tu voltou lá, tu levantou teu braço direito para apoiar o plano. Sim, Eu acho que a gente esquece isso e grande parte dessa nossa vida pré-mortal, não sei nos demais, mas da minha vida pré-mortal foi revelada para mim na minha bênção patriarcal e a gente tem ferramentas para aprender sobre isso, não só nas escrituras, mas no que os profetas organizaram para a gente hoje aqui. Então, fala muito sobre. Eu tirei isso para mim, sobre aprender um pouco mais sobre a minha vida pré-mortal, assim como eu aprendi da de Cristo agora. É isso. excelente. Tudo isso, obrigado. Bem, é, nós não vai dar tempo, mas eu queria convidar, se vocês puderem anotar aí na sua escritura, porque o tempo não vai nos permitir, mas vocês podem continuar fazendo esse mesmo exercício do versículo 10 até o versículo 21 dessa sessão. Ainda o Salvador Jesus Cristo vai, vai revelar ao profeta Joseph Smith trechos do livro de João Batista, de características dele. Então, quando você estiver estudando, pensa sobre isso, buscar características específicas de Cristo e o que elas ensinam sobre ele, tá bom? O que elas ensinam sobre ele para você. Ah, tem uma citação do Ade Bednar que eu queria compartilhar aqui para a gente ponderar sobre isso, tá bom? Ele ensinou 4 passos essenciais que podem nos ajudar a conhecer o Senhor. Ah, nós vamos ler aqui esses passos, só para fechar. Eu queria que você, ao ler esses passos, eu queria que você pensasse, nossa, quando foi que eu segui um desses passos e eles me ajudaram a conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo? Tá bom? Então, ao ver cada passo, tenta lembrar de uma ocasião que você seguiu um desses passos e isso te ajudou a conhecer melhor o Salvador, tá? Vamos ver os 2 primeiros. Ah, deixa eu ver aqui. Juliana, você pode ler para nós o primeiro ali, o início e o primeiro passo, e depois a Letícia lê o passo de segui-lo. Aqui do como posso conhecer a Deus mais plenamente e 4 passos essenciais que podem nos ajudar a conhecer o Senhor são: exercer fé nele, segui-lo, servir a ele e crer nele. O primeiro é exercer fé nele. Começamos a vir a conhecer o Salvador quando despertamos nossas faculdades espirituais e colocamos à prova os seus ensinamentos, mesmo até conseguirmos abrir espaço em nossa alma para uma porção de suas palavras. Segui-lo. O Salvador nos admoestou a nos tornarmos como ele é. Assim, seguir o Senhor significa imitá-lo. Continuamos a conhecer o Senhor ao nos esforçarmos para tornar-nos como ele é, por meio de sua expiação. Brina, pode ler o próximo passo e depois a Vitória, o próximo passo. Servir a Ele. Passamos a conhecer o Senhor mais plenamente ao servi-lo e ao trabalhar em seu reino. Assim, Ele nos abençoa generosamente com ajuda celeste, dons espirituais e maior capacidade. Crer nele. Passamos a conhecer o Senhor quando não somente acreditamos nele, mas acreditamos nele e também em suas promessas. Quando foi, meus amigos, que vocês se recordam de ter seguido um desses passos e isso os ajudou
a conhecer melhor o Salvador Jesus Cristo na sua vida? Se recorde de alguma experiência pessoal que você possa compartilhar conosco? Eu tenho uma presidente. Pois não, né? Como, como eu disse a vocês, eu pratico o exercício de estar. Eu pratico o exercício de estar buscando convidar, né, em Salvador, Pai Celestial, para estar em meu pensamento, né? E eu tento, com todo o meu poder, mente e força, sempre estar vigilante neles, né? E um belo dia eu estava descendo o shopping, e aí, trabalhava no shopping na época, eu estava descendo para comprar uns doces na Americana, e aí eu formulei um pensamento na minha mente sobre uma situação que eu estava passando na minha vida, e era uma situação de dúvida. E aí, antes de eu terminar de formular esse pensamento, ele foi interrompido por uma voz que não escutei ela pelo ouvido, né? Foi mental. Uma voz que me falou exatamente o que eu precisava saber naquele momento. É algo muito pessoal, eu não quero compartilhar. E assim, após, nos dias seguintes, né? Eu me acordei também de um sonho, e logo quando eu acordei veio a terceira NF11 na minha mente, né? Daí eu fui abrir para ler, como eu sou membro novo, ainda não tinha terminado um livro de Mórmon, e eu abri. Quando eu abri essa escritura, a descrição da voz era exatamente a mesma que eu tinha escutado há semanas atrás, né? Então, quando ele fala que segui-lo significa crer nele, exercer fé, eu acredito que eu passei exatamente por essa experiência, porque eu acredito, eu convido o Senhor para estar em meus pensamentos, para estar, né, em minha mente, e ele está lá. Então, essa resposta, ela foi algo assim, e eu fiquei realmente, e depois, passado, eu acho que uns 2 meses, eu fui colocada à prova de uma situação, e aí, quando a prova veio, foi um definitivo não. A prova veio, e aí eu disse não. Quando ela veio, assim, deu vontade de pegar o celular e voar na parede, assim, de tanta certeza que eu tinha de que eu não ia responder o que eu estava sendo colocado em prova naquele momento. Porque quando a gente exerce fé no Salvador, a gente não fica na dúvida, a gente sabe exatamente se a gente vai dizer sim ou não. Porque não tem como, não tem meio termo nem desculpa quando a gente sabe o que a gente tem que fazer com a bênção do Senhor. E aí, obrigado. Muito bom, Dani. Alguém mais gostaria de compartilhar algo que você lembrou? Só sobre isso que a Dani compartilhou aqui. Enquanto ela estava falando, ah, sabe, amigos, recentemente eu tive uma experiência bem interessante com isso, sabe? Eu estava conversando com um irmão e esse irmão ele estava crendo ele sabe, ele tem fé no Salvador Jesus Cristo. É um membro da igreja, é um membro que tem convênios no templo, mas devido a algumas circunstâncias da vida dele, ele já não tinha tanta fé nas promessas do Senhor. E é muito interessante isso, viu? Porque há uma diferença entre crer em Cristo e crer também nas promessas dele. Às vezes a gente tem fé nele, a gente acha que acredita nele, mas a gente acha que as promessas dele não são para nós, não servem para nós, por algum motivo. A gente acha que as promessas do Senhor não são para nós. E isso aí não nos ajuda a conhecer o Salvador Jesus Cristo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Quando a gente conhece o Salvador Jesus Cristo, a gente não só acredita nele, mas acredita que as promessas deles também se cumprem na nossa vida. No tempo dele, da maneira dele, do jeito dele, não do nosso tempo, não da nossa maneira. Mas a gente confia nele, nas promessas dele para nós. Eu testifico que esses passos, exercer fé, segui-lo, servir ao próximo, servir na igreja. Às vezes tem pessoas que escolhem não servir na igreja. Quando a gente escolhe não servir na igreja, não servir as pessoas,
A gente escolhe não conhecer a Cristo. Como o William, acho que foi o William que falou, né? Como é que a gente pode conhecer um Senhor que a gente não serviu? E o Senhor disse que quando a gente faz a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Como é que a gente quer conhecer o Salvador se a gente não serve? Esse é um passo importante. É hora que a gente possa ponderar como é que estamos nos saindo nisso. Lembra no início da sessão? O Senhor quer que a gente possa ver a face dele. Ele quer que a gente possa ter esse encontro com ele um dia, que possa ser um encontro glorioso. Mas a gente não precisa esperar esse dia para conhecer o Salvador. Hoje mesmo a gente pode se preparar. Hoje mesmo a gente pode escolher conhecer o Salvador melhor na nossa vida. A gente pode escolher ter fé, segui-lo, servi-lo e crer nele. E seguir esse processo na nossa vida. Para fechar, eu ia compartilhar uma declaração do presidente Joseph Smith, que ele fala sobre, ele lembra sobre um convite do Pai Celestial para nós. Ah, William, você pode ler para nós? Posso sim. Já. Já? O Senhor nos convida a nos tornarmos como Ele e o Pai. Em 7 de abril de 1844, o profeta Joseph Smith ensinou o seguinte aos santos em Nauvoo: esta é, portanto, a vida eterna, conhecer o único Deus sábio e verdadeiro, e vocês terão que aprender como se tornar deuses, passando de um pequeno degrau para outro, de uma capacidade menor para outra maior, de graça em graça, até que alcancem a ressurreição dos mortos e sejam capazes de habitar em fulgores eternos e de assentar-se em glória como aqueles que estão entronizados em poder eterno. Os justos que morreram ressuscitarão para habitar fulgores eternos em glória imortal, para nunca mais sofrer, padecer ou morrer, mas serão herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. O que é isso? Para herdar o mesmo poder, a mesma glória e a mesma exaltação, até que cheguem à condição de um Deus e ascendam ao trono de poder eterno, assim como fizeram os que nos precederam. Obrigado. Obrigado, William. Essa é a meta de Deus, amigos, para todos nós. Essa é a obra e a glória dele. Esse é o propósito do plano de salvação. Ele quer que um dia nós sejamos como ele é. E a gente vai alcançar esses degrau por degrau, de uma capacidade menor para outra maior, graça por graça, pouco a pouco, até um dia a gente alcançar a glória eterna, ser como Deus é. Cada um de nós pode fazer isso. Cada um de nós é capaz. Nenhum de nós foi mandado aqui para não alcançar essa glória. Todos nós podemos. Eu oro que possamos ter esperança nisso, nessa verdade. Possamos nos esforçar para nos tornar como eles são. Essa pode ser nossa meta de vida, nossa meta diária. Eu sei que o Senhor vai nos ajudar nisso, nesse processo. Eu sei que eles vivem, eu sei que Deus vive. Nós somos seus filhos. Cristo é nosso irmão. Ele também é o nosso Pai, porque ele nos gerou espiritualmente. Quando nos arrependemos, quando nos batizamos e fazemos convênios e prometemos uma vida nova a Ele. Sei do amor deles por nós. Sei que essas coisas são verdades e testifico delas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela participação aqui, pela presença de vocês. Lembrando que nossa próxima designação será sessões 94 a 97 de Doutrina e Convênios, tá bom? Próxima designação do Vem Segue. Ah, Letícia, você poderia fazer a oração de encerramento para a gente?